Olá, meu amigo empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo, eu tô com... Pedro Quintanilha. É isso aí. E nesse episódio a gente vai estar falando sobre o preço do sucesso, né? O preço que você está disposto a pagar pelo que você quer. Legal. Né? E antes da gente já estar entrando especificamente nesse tópico, cara, eu quero falar com você o que você precisa fazer, ó. Se você estiver aí, né, no seu celular, já pega aí, compartilha, encaminha esse episódio aí para os seus amigos, né? Se você estiver pelo computador também, pega o link aí, já manda para que os seus amigos consigam também, né, aprender mais sobre empreendedorismo, marketing digital e negócios online. É isso aí, Pedro. Hoje o tópico a gente vai falar sobre o preço, né? Muitas pessoas elas têm o desejo e o objetivo de querer um resultado, querer uma transformação, mas muitas das vezes desconhece o preço a ser pago para ter aquilo. E é um pouco do que a gente vai estar falando hoje. Eu queria que você falasse um pouco sobre, né, talvez alguns preços que você pagou dentro da sua jornada empreendedora. Legal. Cara, antes de entrar nesse aspecto do preço aí que você perguntou, eu acho que é importante a gente entender que todo dia a gente acorda tendo a oportunidade ou de avançar na direção do sucesso ou de se entregar para o fracasso. Uau, isso é forte, hein, cara? Essa é uma decisão diária, cara. Eu vejo assim, vencedores, né, são incansáveis. São pessoas que lidam com essa realidade e avançam na direção do sucesso e escolhem de forma deliberada dar na cara do fracasso, entendeu? Uhum. É assim que eu vejo. Por quê? Eu vou contar já que a gente vai entrar nos aspectos, né, de preços que eu paguei, eu vou trazer um recente. Ok. Vou trazer um recente. Eu tô saindo de uma gripe, não sei se dá para aparentar pela voz, né? Um pouco fã e tudo mais. E um dos nossos dias da semana aqui, né? Que é a terça-feira. Terça-feira é um dia de fechamento nosso, né? É meio curioso isso, né? Porque dentro do ambiente da comercial e da cultura, né? Da mentalidade do nosso time comercial, a terça-feira é como se fosse a sexta, né? Seria isso, o fechamento da semana. E a quarta é a abertura da semana. É como se fosse tipo a segunda-feira para o mundo... Meio trocado, né? É uma estratégia. Isso faz parte de uma estratégia. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O fato é que era uma terça-feira e para entender o contexto, né, é importante explicar isso, entendeu? Porque terça-feira é um dia decisivo, é um dia de fechamento. Tá? Para nós. É o deadline ali, né? É o prazo final. É o dia que a comercial vai entregar as metas deles e tudo mais, entendeu? Então, terça-feira é esse dia, aqui internamente. E isso também me puxa, né? Então, eu também, mesmo sendo fundador, CEO, tereréu, qualquer coisa, eu entro dentro, liderança é exemplo, né? Então, eu entro dentro do nosso formato e mostro na prática esse formato também entregando meus objetivos nesse dia. Beleza. E aí, cara, eu acordei mal nesse dia, entendeu? Acordei mal, com o nariz entupido, tossindo pra caramba. Acordei realmente e tava frio, né? Aí sabe aquele dia que te convida a ficar na cama? Sabe? Aquele dia que fala assim... vem cá. É quase um alinhamento aí. lunar todo, entendeu? Tipo, e aí eu simplesmente, cara, falei, não. Levantei, tomei banho, e eu trabalho em casa, né? A parte da manhã, prioritariamente, eu tô de casa. Então era mais uma possibilidade, mais uma desculpa, né? Até porque, ninguém vai ver. Ninguém vai me cobrar, né? Meus sócios não vão me cobrar, né? Ninguém vai estar vendo ali. Eu não tenho especificamente um compromisso alinhado com ninguém, não tinha uma reunião marcada, nem nada disso, tá? Então, eu simplesmente tinha que levantar para seguir pro ritmo do trabalho normalmente. E aí, cara,
no meio daquela decisão ali, né, e com todas as justificativas humanas e racionais, eu decidi levantar. Eu decidi não... Ah, Pedro, mas poxa, seria errado você ficar lá e descansar, até porque, né, você estava doente, né? Cara, não seria errado, não. Mas eu decidi vencer naquele dia o fracasso. Eu decidi vencer a acomodação. Eu decidi vencer aquilo, até porque eu não estava mal ao ponto de não conseguir levantar da cama. Aí se eu tivesse mal ao ponto de não conseguir levantar da cama, pô, beleza, aí eu tô... Cara, realmente tá impossível aqui. Não, eu podia levantar da cama, mas eu podia, inclusive, usar aquele sentimento, a tosse, aquela coisa, uma desculpinha lícita para falar, pô, gente... Hoje até plausível, né? Eu tô meio mal aqui e tal, tô meio doente, né? Então vou ficar mais quietinho, tá? E eu não, cara, eu simplesmente levantei e falei, cara, eu decido vencer. E olha que interessante, cara. Naquele mesmo dia, por volta das 9 e pouca da manhã, eu fiz uma reunião que não estava dentro do meu cronograma, tá? Eu fiz uma reunião. Aí aquela reunião desenrolou e foi no momento exato, estrategicamente exato, para que a pessoa com a qual eu fiz a reunião tivesse a oportunidade de falar com outros decisores lá. E a gente fechou um dos maiores contratos de mentalidade empreendedora desse ano, especificamente, sabe? Com cadeira de mastermind, consultoria e tal, não sei o quê, um monte de parada assim. E isso porque eu decidi vencer o fracasso naquele dia. Uau. Então, eu percebo, cara, que as nossas atitudes, por menores que elas sejam, elas vão fazer diferença. E são dessas pequenas atitudes que a gente vai colhendo, às vezes, resultados grandiosos. Sim. Poderia não ter acontecido nada, tá bom? Sim. Poderia não ter acontecido nada. E se não tivesse acontecido nada, talvez eu nem estaria contando essa história aqui. Mas o fato foi que aconteceu. E aconteceu por quê? Porque eu decidi vencer naquele dia. Não foi no ano, não foi em 10 anos, não foi, sabe? Eu decidi vencer naquele dia. Eu decidi pagar o preço do sucesso, que nesse caso era negar acomodação, negar ficar até mais tarde na cama, negar me deixar, me colocar no lugar de vítima e até num lugar lícito onde ninguém ia me cobrar de nada, mas não é sobre alguém cobrar. Na minha cabeça não é sobre alguém vir e falar, não, é sobre o meu compromisso em relação à minha palavra, em relação ao que eu estou construindo, em relação àquilo que eu estou empreendendo, sacou? E aí, a partir desse lugar, a gente consegue construir coisas grandiosas, né? Dentre elas, um aspecto específico e prático foi esse novo projeto, né, que a gente entrou com mentalidade, justamente naquele momento, por conta daquela atitude, naquele exato timing ali. Então, eu acredito que isso faz diferença, isso faz parte, né, dessa dinâmica de você escolher todos os dias pagar o preço, mesmo quando você, inclusive... financeiramente, né? Eu poderia falar, não preciso disso. Sim. Financeiramente falando, entendeu? E então, inclusive quando você está no espaço de não precisar, inclusive quando você está no espaço de, cara, ninguém vai me cobrar, entendeu? Acho que isso que você falou é fundamental, porque acho que a dinâmica do crescimento ele se dá quando você entende que não é só pelo que você... ainda não tem ou pelo que você tem, né? Mas sim pela decisão que você estabeleceu. Senão, normalmente a pessoa ela entra dentro de um termostato, né? Que é o seguinte, quando a pessoa ela não tem, o que ela faz? Cara, eu não tenho nada, então eu vou me dedicar ao máximo para poder executar, para poder conquistar alguma coisa. Aí o que acontece quando ela tem? Ela vai e desacelera, né? Ou ela para, literalmente. Sim. Aí ela, muitas das vezes, regride ao ponto depois de... cara, agora eu não tenho nada, eu preciso continuar. Agora eu preciso voltar pro jogo, né?
Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Se talvez dentro da tua caminhada você já passou por algo parecido, né? O que você pode trazer de informação aí para o nosso empreendedor que talvez se encontra dentro dessa situação de que, né, tá numa situação desafiadora, ele vai, se coloca, ele dá tudo de si e normalmente passa por aquela etapa. Isso inclusive me faz lembrar, né? Eu tenho, a minha família, par de pai, é de Búzios, né? Uhum. E Búzios é um local do Rio de Janeiro, litorâneo, assim, provinciano, né? Que é bem interessante, assim, interessante no lado ruim, no aspecto, né? Depois que eu fui crescendo, que eu fui percebendo, né? E foi um ambiente que eu passei parte da minha adolescência, assim, lá, né? E era curioso como algumas pessoas pensavam. Eu lembro de conversas, né, entre os amigos do meu primo. Eu tenho um primo que é um pouco mais velho do que eu. Então os caras já meio que eles falavam, né, tipo, eu ficava assim, tipo, era uma admiração que eu tinha por ele, né? Normalmente quando a gente é mais novo assim, tem uma admiração, né, aquele, pô, primo nosso mais velho e tal. E aí ele tinha uns amigos ali, aí eles falavam sobre uma questão de não, pô, porque a gente vai trabalhar e tal, não sei o quê, e depois a gente fica de boa direto. Então, tipo, era uma mentalidade que era mais ou menos assim. Eles trabalhavam no verão, que o verão é muito turista e tal, entendeu? E aí eles juntavam grana no verão e depois ficavam gastando aquela grana nos outros períodos do ano, entendeu? Então, meio que folgava nos outros momentos do ano. E produzia num determinado período, né? Sim. É uma mentalidade. É tipo um urso estocando comida pro inverno, né? É uma mentalidade, entendeu? É uma forma como que a pessoa pode adotar na vida dela, assim. Eu não creio que isso seja saudável nesse sentido do crescimento, né? Você pode até acumular um pouco e depois, né, você vai ter que estar sempre voltando para estaca zero, né, nessa perspectiva, entende? Então, eu vejo que às vezes a gente toma esse tipo de atitude na nossa vida, exatamente com esse ponto que você falou, né? Ah, cara, eu tô precisando, eu vou lá e dou um gás, aí depois eu esmoreço, acomodo e deixa rolar, entendeu? E o que eu percebo de pessoas que escolhem caminhar na direção do sucesso, né? São pessoas que estão prosperando, né? Estão crescendo, né? E a prosperidade, na minha visão, é ir em aumento, né? É ir crescendo, é seguir crescendo, né? Então, quando eu olho para alguém, né? E eu não espero que essa pessoa, né? Uma pessoa que trabalha comigo, uma pessoa que eu vou trazer para um projeto, para um mentorado que eu admiro, sabe? Quando eu olho para essa pessoa, eu não estou olhando para ela com um olhar assim, caraca, você vai, cara, dar um tiro e explodir e isso vai ser incrível. Não, eu prefiro caminhar com alguém e admiro pessoas que estão numa busca constante e estão sempre crescendo. E aí eu busco me alinhar a isso, né? A gente tende a se alinhar àquilo que a gente admira, né? Aquilo que a gente tem como referência, né? Então, pessoalmente, né, entrando nesse aspecto específico, cara, do preço do sucesso. Para mim, o preço do sucesso está relacionado a você ter uma escolha deliberada de sempre crescer, de buscar esse lugar, né, do crescimento, buscar esse lugar de ir em aumento, né, de multiplicar aquilo que você tem, de seguir nesse caminho, dia após dia, mês após mês, ano após ano, né, avançando, evoluindo e melhorando. Né? Eu creio que isso é o que faz a gente avançar na direção do sucesso, sacou? Cara, muito bom essa visão, né? E essas histórias também, porque mostra que, de fato, o empreendedor ele precisa ter essa mentalidade, né? Eu queria que você falasse também um pouco nessa dinâmica da... A gente recebe muito feedback, né? E vê muita história de pessoas que ficam paralisadas, né? Ou de certa forma traumatizado pelo fato dela buscar se expor na internet e muitas das vezes ela tem aquele pensamento, né,
Acho, mas eu tenho muita coisa a perder, né? O que vão... E se não gostarem, se falarem mal do meu trabalho? O que eu tenho, né? Eu tenho uma reputação a zelar, ou eu tenho muita coisa a perder. E essa pessoa usa normalmente esses pontos, né, como simplesmente um escudo para naturalmente não fazer nada. E muitas das vezes não construir literalmente aquele caminho que ela está querendo, não construir um negócio, não ter e não gerar esse impacto. E aí eu queria que você falasse um pouco da tua visão em relação a isso, se, né, durante a tua jornada, como que foi para você lidar com essas situações específicas em relação a isso. Cara, acho que o primeiro ponto é que entender que a graça, a bênção de se trabalhar online, né, de ter um negócio digital, é que a gente é livre, né? É livre para aparecer e não aparecer, é livre, existem estratégias possíveis de serem trabalhadas e desenvolvidas que a pessoa não precisa se expor, entendeu? Isso é uma coisa que existe e que é possível. Então, se existe alguma questão que impede alguém, né, de ter medo de se expor, sei lá, isso pode ser contornado, tá? Agora, aqueles que se expõem, eles tendem a ter mais resultado. A real é essa, porque o online, as pessoas querem se conectar com pessoas, né? Então, se a pessoa, né, se alguém que está vendo a gente, né, tá querendo ter mais resultado, potencialmente vai ter mais resultado se ela escolher se expor, entendeu? Agora, a gente, como eu falei, você é livre para poder se expor ou não se expor e colher os frutos que vão surgir disso, né? Colher o futuro que vai surgir disso dentro dessa perspectiva, né, da sua escolha e da sua decisão de se expor ou não. É óbvio que dá para você se expor com critérios. Sim. Né? Se expor não significa que você tem que ficar fazendo dancinha no TikTok. Entendeu? Nada de errado com quem escolhe fazer. Com algumas pessoas até tem de errado, né? mas de forma prática, né? A gente tem que sacar, entender que o ser humano ele está buscando se conectar com seus... tipo, ele está em busca de resolver seus desejos e necessidades, e ele vai encontrar online soluções que agradam esse cara e que preencham algum espaço emocional ali dentro. Né? Seja ele no aspecto do entretenimento, seja no próprio aspecto, né, do desenvolvimento, da educação, entendeu? Então, em qual aspecto você escolher trabalhar, você vai ter um online, né, especificamente, que é o que a gente rege e ajuda pessoas nesse caminho, né? Em qual aspecto você escolher, você vai ter oposição, entende? Sim. Não tem como, porque assim, ó, você tem uma lei, uma regra do maluco que era o cara que criou a Wikipedia, se eu não me engano, que era 80, não, 80, 10, eu acho. 80, 10, 90, 10, 5, 85, 10, 5, talvez. Enfim. Tá. Era um número assim. Se fosse uma pirâmide ali, né? Tipo um funil, sabe? Eu não vou lembrar agora o exato coisa, o exato negocinho. Número exato, né? Se você achar, você bota nos comentários aqui. Mas tem um número lá que ele bota, que ele fala assim, ó, e isso é muito interessante para isso que eu tô falando. Aí ele fala, a maioria, esses 90, 80 e poucos, eles vão ser só consumidores de informação, de conteúdo na internet. Então a gente olha, cara, a maioria das pessoas o quê? Tá na arquibancada. Tá consumindo, tá ali olhando, tá vendo qual é, entendeu? A maioria das pessoas. Aí você tem uma pequena parcela dessas pessoas que são os replicadores. São pessoas que editam,
refazem, Pega o que você copia faz e replica. replica, ele engaja, ele, entendeu? Ele vai, manda pra frente, ele é um replicador. Ele pega lá a frase bonita que você botou, aí ele vai pegar aquela frase bonita e usa como dele. Não de forma errada, não. Tipo, ele se identifica, entendeu? Gostou e vai lá daquilo, e pá, copia e e publica. bota pra frente, entendeu? Então esse é um outro pedaço. E uma parcela ínfima, sei lá, uns 5%, 2%, quantos por cento ali, pouquinho, são os criadores. Entende? Então, quando a gente entra nessa perspectiva de ser um criador, seja de conteúdo, de tudo mais, você está assumindo que você é uma parcela ínfima das pessoas. E aí, cara, qual que é um dos sentimentos mais poderosos na humanidade? A inveja, é gigante, entendeu? Então você naturalmente acaba recebendo muitas críticas quando você começa a crescer em qualquer área, porque aquelas pessoas que só ficam na arquibancada e não têm coragem de ser um criador, olham, desejam ser como você, ou, né, ou algo análogo ali, gostariam de estar naquela posição, e ao invés de admirar e elogiar, o que alguns fazem, escolhem criticar. Sim. Escolhem falar mal, escolhem apontar o dedo. Então, é um jogo que, se você entrar numa noia de ter que se preocupar com isso, você não vai fazer nada. Essa é a real. Entendeu? Porque sempre vai ter uma maioria que às vezes não tá nem falando, cara. Mas tá pensando, não tá nem digitando ali, você te expondo, mas tá conversando com um colega, falando, aquele cara não sei o que, já, sei lá, entendeu? Sim. Só que atrás desse lugar tá o quê? Tá esse sentimento de, poxa, eu gostaria de estar naquela posição. Eu gostaria, e não num espaço de admiração, mas num espaço de tirar aquela pessoa daquele lugar, ou de, né, ou às vezes torcendo para se dar mal, sabe? Uma coisa que eu percebo é que normalmente, né, no individual ali, no tete-a-tete, né, dificilmente uma pessoa vai estar expondo tudo que ela está pensando. E talvez a pessoa tenha aquele sentimento de que todo mundo gosta do meu trabalho, né? Ou a pessoa, ela, de certa forma, nunca recebeu uma crítica ali, né? Uma pessoa falando mal, por exemplo. Porque, né, cara, às vezes a pessoa, de fato, a pessoa às vezes pensa, acha, já falou para outra pessoa, mas na hora da sua frente, oi fulano, tudo bem? Cara, muito lindo o seu trabalho, parabéns, né? E por dentro a pessoa não tá falando. Só que na internet, né, as pessoas parecem que ganham força, né? Elas viram uma outra pessoa. Eu gosto de dizer que na internet todo mundo é macho. Então, na internet parece que a pessoa, ela ganha um superpoder que ela vai ali muitas das vezes expondo, né, o que ela está pensando e tudo mais. Sim. E naturalmente, se a pessoa não entende de fato que isso vai acontecer, de fato cria isso, né? Ela se paralisa, ela nunca avança simplesmente com esse pensamento de que, poxa, no presencial ninguém reclama, no presencial todo mundo me elogia, né? Agora no digital, se tiver alguém falando mal de mim, eu vou... Então é algo inevitável, por exemplo. É inevitável, cara, inevitável. Na verdade, eu gosto, assim, de... Quando algum mentorado meu, alguém, né, cliente nosso, assinante e tal, reclama ou fala assim, pô, consegui um hater. Eu falo, comemore. Entendeu? Eu lembro do José Neto uma vez, né, que é um médico que a gente acompanha há alguns anos já, né? A gente acompanhou ele começou com a gente na mentoria, depois ele renovou a mentoria, depois avançou para Mentalidade Master, ele está no seu 3º ou 4º ciclo do Mentalidade Master atualmente. E o Zé Neto, na primeira vez que alguém criticou ele, né? Ele veio todo choroso, cara, falar comigo. Pedro, meu Deus, olha o que aconteceu. E é um cara muito criterioso, né? Ele é um cara desses, né? Tipo, cara, eu tenho um nome a zelar e tal, né? E enfim, então, tipo, cara, cirurgião de base do crânio, o cara, tipo, tem muitas credenciais, assim, né? O torrino lá, enfim. Então, ele tem várias habilidades, assim, conceituadas e tudo mais na própria carreira dele, né? E aí ele veio e recebeu uma crítica
por conta de um anúncio que ele estava fazendo, algo assim. E aí ele veio falar, todo choroso. Aí eu virei pra ele e falei assim, parabéns! E bate palma, né? Aí ele ficou doido, ele falou, como assim, tá ligado? Os caras me xingando aqui, você me elogiando. É isso, cara. Isso é a prova que você tá no caminho certo. Legal. Porque o seu conteúdo, ele tá aderente o suficiente para pessoas falarem, eu não quero isso, e outros falarem, cara... Aí eu falei, olha agora para quem tá te elogiando. E aí tinha um monte de gente, pá, cara, isso e tal, não sei o quê. Só que o que acontece? Quando alguém critica, a gente perde o olhar de todos que nos elogiam, entendeu? Sim. Porque a crítica, ela bate mais forte, ela tem um peso maior, né? E eu creio, assim, que... Eu não tô dizendo que você tem que ficar caçando treta, nem nada disso, sabe? Eu tenho poucos haters, sabe? Mas, inevitavelmente, vai ter gente que vai discordar de mim, que vai falar e tal. Então, assim, essa perspectiva, inclusive, é uma questão, sabe? Você vai ter gente que vai discordar de você, isso não quer dizer que você tem que ficar caçando isso, nem quer dizer que isso vai ter que te afetar, entendeu? Sim. Então, esse é o ponto. Então, olhar para esse lugar, comemorar o hater, né? Ser o primeiro hater, mas não precisa ficar atrás de caçar isso, não. Eu não acho que seja o melhor caminho, não. Principalmente para profissionais, né? Sim. Se for um cara de entretenimento, youtuber que pinta o cabelo, sabe? Tipo, carinha aí e tal. Beleza, cara, Sim. entendeu? Tudo bem, você vai acabar indo para um outro lugar, é uma outra, né? Tem outras abordagens, vai ter estratégias, né? De treta, tal, não sei o quê, porque as pessoas gostam disso, né? De um modo geral, né? O reality show ali, né? Né? Então, as pessoas gostam dessas coisas, mas... Uma coisa que eu percebo também, né, na dinâmica da treta ali, né, de alguém ali falando alguma coisa diferente, é que normalmente isso tira, né, de fato a nossa visão, né? Às vezes a gente chega assim, né, algum cliente mentorado, né, falando assim, olha, tem um monte de gente falando, né? Tipo assim, tem um monte de gente falando mal de mim, né? A gente para e olha assim, cara, um monte de gente. Quantos são um monte de gente? Aí o pessoal, não, tem 4 pessoas. Tá, qual é o tamanho da sua base? Eu tenho por baixo ali uns 1.500 clientes, entendeu? Tipo assim, 4 pessoas criam um barulho, né? Que parece que é o universo inteiro conspirando contra a pessoa, né? A pessoa fica até, muitas das vezes, preocupada. Pô, será que eu estou enganando as pessoas? Será que eu estou fazendo alguma coisa que não está sendo legal, entendeu? Né? E uma coisa que, normalmente, caso você ainda tenha um pouco desse sentimento, que eu sempre falo você vai enganar a pessoa? Você vai pegar o dinheiro da pessoa e vai, por exemplo, comprar uma passagem para Dubai e, sei lá, desativar o Instagram e acabou, entendeu? Então, se você não vai mentir... Você espera que a resposta seja não. Né? E aí eu falo, cara, você vai mentir? Você vai mentir para os seus alunos? Aí o cara não, né? Entendeu? Então, cara, se você não vai enganar, se você não vai mentir, se você não vai pegar o dinheiro das pessoas e fugir, por exemplo, cara, não tem nada que te impeça de fazer o que você precisa fazer, entendeu? Boa. Cara, muito bom, cara. Pra gente estar finalizando aí esse bate-papo, eu queria que você deixasse aí um direcionamento para essa pessoa, né, entendendo o caminho que ela precisa pagar, né, o preço que ela precisa pagar para poder estar chegando naquele objetivo que ela quer, conquistando ali o sucesso que ela quer. O preço que você vai pagar para conquistar e desenhar um caminho para o teu progresso dentro do ambiente online é 40 minutos. Mas como assim 40 minutos? Né? Seguinte, eu vou deixar um link aqui embaixo no nosso podcast que você vai poder agendar 1 hora com um dos nossos consultores. E a gente vai te entregar essa hora de forma gratuita, você não vai precisar pagar essa hora, né, de trabalho. E você vai ter uma reunião de mais ou menos 40 a 50 minutos com um dos nossos consultores, que eles vão te ajudar a desenhar esse caminho para o teu sucesso. Uau. Um caminho de escala, um caminho de crescimento, um caminho de progresso para o teu projeto online, para aquilo que você quer fazer no digital. Pedro, eu gostaria de entrar no digital. É para você.
não tenho nada, não tenho ideia, tal, a gente vai te ajudar com ideias. A gente vai te ajudar abrindo as possibilidades para você. Você que escuta o nosso podcast e tem esse interesse de crescer, de desenvolver, de evoluir, de usar esse digital a seu favor, a favor daquilo que você está construindo, a gente vai te mostrar. Inclusive, vamos te mostrar uma forma, um formato de negócio que seja interessante para que você tenha, inclusive, mais escala da tua hora, se você atende pessoas no 1-a-1. E te mostrar como você pode desenvolver isso de forma objetiva, assertiva e clara. Show? Uau. Muito bom, cara. Então, já sabe, vai no link aí, faz seu cadastro, faz seu agendamento, né? E aproveita essa oportunidade de você ter uma visão, né? E um planejamento de uma pessoa experiente, olhando ali o teu negócio e trazendo um direcionamento de crescimento para você. É isso. That's it. Show de bola, muito bom. Ó, e o que você precisa agora fazer, né? Se você tiver aí no celular, você tira um print, tá? Se você estiver assistindo aí pelo YouTube, pelo computador, também tira uma foto e marca a gente nas redes sociais, né? Marca @MarcosEduardoJR, @PHMQuintanilha, né? Com a hashtag preço do sucesso, pode ser? Pode ser, preço do sucesso. Preço do sucesso. Preço do sucesso. Porque a gente vai saber que você veio especificamente desse podcast, né? E depois a gente vai poder ali falar, escutar um pouco mais sobre o que você aprendeu, né? Nosso objetivo, de fato, é trazer conhecimento, trazer direção para você, de fato, pegar isso, aplicar e gerar resultado, beleza? Bora! É isso aí, ó. Se você estiver assistindo, né, escutando pelos agregadores de podcast, não se esquece, né, de seguir. Se você estiver assistindo pelo YouTube também, não se esquece de se inscrever. Deixa seu joinha aí para que, né, esse conteúdo ele seja expandido para mais pessoas e que mais pessoas venham a ter acesso, né, a esse material para que elas possam gerar mais resultado, né, e continuar crescendo e prosperando, né, nas suas carreiras e nos seus negócios. Tá? É isso aí, um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu.